Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de textual genres about routines. Gêneros textuais sobre rotinas. Ou seja, nós vamos falar de textos, interpretação textual, com um foco específico nessa temática de rotinas. Tá? Rotina, descrição de atividades que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, quais são os gêneros textuais ou os tipos de texto que trazem esse tipo de informação ou esse tipo de conteúdo? Bom, nosso roteiro, então, nós vamos falar primeiro de types of text. Em inglês, essa nomenclatura tipos e gêneros, às vezes ela se mistura, assim como acontece também em língua portuguesa. Narrative genre, que é o gênero narrativo especificamente, porque quando nós falamos de rotina, nós vamos adotar o gênero narrativo como premissa. E aí eu vou dar alguns exemplos. Short stories, chronicles and diaries. São três tipos ou gêneros textuais que nós usamos para falar ou descrever rotina. Os contos, crônicas e o diário. Tá? E aí, por fim, eu mostro para vocês alguns exercícios que demonstram esses gêneros e essa temática de rotina. Bom, então vamos lá. Types of text. Quando a gente fala de tipos de texto, obviamente, nós estamos falando das habilidades de leitura e escrita. Bom, então, reading and writing are part of our daily lives. Tanto a leitura quanto a escrita fazem parte das nossas atividades diárias. Por isso que é importante, quando a gente fala de rotina, nós associarmos com coisas do nosso cotidiano, coisas que fazem parte do nosso contexto. Reading posts, a gente lê post o tempo inteiro, notícias, livros, revistas, quadrinhos, são exemplos de tipos ou gêneros textuais que nós utilizamos a leitura, que nós usamos no nosso dia a dia. Escrever mensagens, e-mails, relatórios, as atividades ou as tarefas de casa, por exemplo, as produções textuais que você já deve estar fazendo para praticar a sua habilidade de escrita, pensando futuramente em uma redação. Studying and doing your homework, especificamente no seu contexto, que são os estudos, quando você está estudando, quando você está fazendo a sua tarefa de casa, você está trabalhando com a habilidade de leitura e escrita, fazendo pesquisas, buscando informações. Quando você busca algo, por mais que hoje em dia nós tenhamos o recurso do copiar e colar, você lê aquilo que você está copiando e colando, você escolhe o que você vai copiar. Então, isso desempenha o papel da leitura e da escrita. As instruções, quando nós seguimos, ou seja, são exemplos de atividades em que nós desempenhamos a leitura e a escrita. E aí vem a questão, o que é um texto? What is a text? O texto tem uma definição bem mais abrangente, né? Uma definição, por exemplo, é que o texto é tudo ou qualquer coisa que transmite um conjunto de sentido para a pessoa que está em contato com ele. Então, o texto é qualquer unidade, seja escrita ou oral, que transmite um sentido para quem está lendo ou ouvindo aquele texto. O texto, como eu mencionei, ele pode ser um discurso, tanto escrito quanto ele pode ser falado, e, em geral, o texto é uma coleção de palavras, collection of words or letters, coleção de palavras ou letras que são compreendidas pelo leitor. Understandable é aquilo que você consegue entender ou compreender. Quando a gente fala de tipos de texto, como eu mencionei, existem várias classificações. A gente pode falar da estrutura do conteúdo, da estrutura da organização do texto, mas existem alguns estilos que são normalmente mencionados. No nosso contexto de hoje, que nós vamos falar de rotina, eu separei dois estilos básicos. O texto ele pode ser factual ou ele pode ser literário. Tá? O que é um texto factual? O próprio nome já diz, é um texto que tem como base fatos. Tá? Então, qual é o objetivo desse texto? Provide information, instruction or persuasion. Então, é ele providenciar ou ele prover, ele oferecer informação, instrução ou persuasão a partir dos fatos e informações.
Tá? Isso é um texto factual. Um texto literário pode ser baseado em fatos, mas ele é um texto que tem como objetivo oferecer entretenimento ou engajar, quer dizer, despertar, envolver emoções. Tá? Esses textos literários, eles podem ser ficção ou não. Podem ser baseados em fatos ou apenas na imaginação do autor. Quando a gente fala da tipologia textual, e aí nós estamos considerando a estrutura do texto, assim como o seu conteúdo, o seu propósito e o público a quem ele é direcionado, aí nós temos algumas classificações. De novo, existem várias, aqui eu estou citando só algumas categorias. O texto descritivo, expositivo, argumentativo e o narrativo. Tá? Então, o texto descritivo faz descrição, se baseia em detalhes. O texto expositivo se assemelha ao texto informativo, então ele tem como objetivo expor ou informar a partir de dados, de fatos. O texto argumentativo é o que a gente mais discute hoje em dia quando nós falamos de produção textual, justamente porque o foco do Enem e dos vestibulares é o texto dissertativo argumentativo, então aqui é quando você faz a dissertação, e o texto narrativo é o nosso foco de hoje, que é o texto que tem como objetivo narrar, contar uma história ou relatar alguma situação. Então, esse gênero narrativo é uma forma, uma narrativa, ela conta uma história usando uma série de eventos. Então, a narração, ela é um estilo muito utilizado no nosso conteúdo de hoje sobre rotina. Ele é o predominante. Ele tem alguns elementos que fazem parte desse tipo de texto. Ele pode ser imaginário, pode ser um texto baseado em fatos, ou pode ser uma combinação das duas coisas. Tem obras, por exemplo, que elas começam um relato a partir de um fato real, mas aí ele tem algumas variações que têm como objetivo justamente a estratégia de marketing, a leitura, para chamar mais atenção. Então, ele mistura os dois elementos. Eles podem incluir o texto narrativo, short story, chronicles, fairy tales, mysteries, legends, historical narratives, personal experience reports. Então, eu tenho aqui short stories, histórias curtas, são os contos, tá? Chronicles, crônica. Só uma observação, pessoal. Em português, conto e crônica são dois gêneros, tá? Em inglês, conto e crônica normalmente estão dentro dessa mesma classificação aqui, ó. Short stories, contos e crônicas, que são essas histórias mais curtas. O termo chronicles não é tão usado em inglês para se referir à obra. Por exemplo, Chronicles of Narnia, as Crônicas de Nárnia. Aí você tem uma história narrativa que tem como objetivo descrever uma série de acontecimentos, tá bom? Mas não é tão utilizado como em português os dois termos separados. Fairy stories são contos de fadas ou histórias de fadas, mistérios, legends são lendas, historical narratives são as narrativas históricas, personal experience reports são relatórios de experiências pessoais, inclusive os diários que nós vamos falar hoje. E a sucessão de eventos, quer dizer, a sequência que os eventos acontecem, eles aparecem normalmente em ordem cronológica, né? Você tem uma descrição a partir dos eventos. É lógico que você tem também alguns recursos, principalmente quando você tem um texto narrativo que depois é adaptado para o cinema. Então, você pode ter, por exemplo, uma narrativa, né? Contar uma história separando esses eventos, colocando, por exemplo, uma coisa que aconteceu no passado e intercalando com o momento atual. Tá? Os elementos essenciais de um texto narrativo são setting, plot, characters, conflict, resolution and theme. Então, eu tenho um tema, que é o assunto que vai ser discutido. Setting é o cenário. O cenário envolve tanto a questão da ambientação, do local, quanto a questão do tempo. Tá? O espaço e tempo. Plot é o seu enredo. Characters, as personagens. Conflict, o conflito. Resolution, uma possível resolução para esse conflito que é apresentado na história. E aí a gente volta para esse ciclo, tá bom? Então, esses são elementos essenciais para um texto narrativo, certo?
Os personagens, é interessante a gente separar que existe o personagem, ele pode ser tanto uma pessoa quanto pode ser um animal. Nos textos narrativos, por exemplo, como a fábula, os animais são os personagens principais, né? Uma pessoa, um animal, e os eventos giram em torno desse personagem. A gente destaca dois, protagonista e antagonista, que são os dois personagens que fazem essa relação de discussão ou mesmo do desenvolvimento, desenrolar dos eventos da história. O protagonista é o personagem que lidera a história, como se fosse o personagem principal, e o antagonista é a pessoa que de alguma forma se opõe a esse protagonista. Tá? Então a gente pode ter aquela noção antiga do vilão e do mocinho, da mocinha e do vilão. Então você pode ter essas diferentes perspectivas. O setting, que é o cenário da história, ele faz referência ao time and place, o tempo e o lugar. Tempo, né, que é o when, que é o quando, você vai ter hora, dias da semana, horas do dia, de manhã, de tarde, estação do ano, qualquer referência temporal. E o local faz referência ao onde que aquela história acontece, em qual cidade. Vamos pensar, por exemplo, de um texto narrativo que é bem parte do nosso cotidiano. As novelas. As novelas se baseiam em histórias, relatos de eventos que acontecem com personagens. As novelas, elas sempre, pensa no começo de uma novela, por exemplo, você vai ter um local em que as personagens estão, nesse local acontece alguma coisa e é a partir dessa alguma coisa que aquela história vai se desenvolvendo em capítulos, de maneira seriada. Bom, em resumo, o texto narrativo, você tem primeiro scene set, quer dizer, uma cena é apresentada, um cenário é apresentado em um tempo e um lugar específico, e as personagens são apresentadas nesse momento. Aí depois você tem um problema, e esse problema acontece com essas personagens. Ele tem que ser endereçado, e aí, por fim, você pode ter uma mensagem para o leitor. Como se fosse uma moral, aquele texto deixa uma mensagem para você. Você pode se relacionar com aquele personagem, com aquele problema que aquele personagem vivencia, e você pode usar aquilo como referência ou não para a sua condução daquela mesma situação. Tá? O texto narrativo, ele descreve. Textos narrativos podem ser usados para descrever eventos de rotina. As rotinas são normalmente associadas ao texto narrativo e eles têm como costume ou como propósito transmitir informações sobre o cotidiano. Desse modelo, desse tipo de texto que fala sobre rotina, a gente destaca short stories, que aqui nós vamos chamar de contos, Chronicles, que são as crônicas, e o diary, que são os diários. Falando de cada um deles, tá bom? Primeiro, a short story. Então, um conto, it's a brief fictional prose narrative. É uma narrativa em prosa fictícia curta. Brief quer dizer, ela é breve. Uma definição muito utilizada, uma clássica definição utilizada para o conto, é que para você chamar aquele texto de conto, você tem que conseguir ler ele de uma vez só. Você sentou para fazer uma leitura, você começa ele e termina ele. Isso pode ser considerado um conto, tá bom? Justamente porque ele é uma leitura breve ou rápida. Ele é mais curto do que uma novela, e aí aqui novel a gente está falando do gênero textual, do tipo de texto, não da novela da TV, mas da novela do livro, como se fosse um romance. Tá? Normalmente tem menos personagens, porque como é um texto mais curto, você tem que ter um número de personagens menor para que você consiga desenvolver a história. Os elementos do conto são os mesmos elementos que aparecem numa narrativa, então tem que ter o cenário, os personagens, o problema, a resolução. Então, é semelhante a qualquer outro tipo de texto narrativo. Tá? E como eu mencionei, a clássica definição é de você conseguir ler em apenas um tipo de evento. Você sentou e conseguiu ler. Tá? Aqui tem alguns exemplos de contos. Fairy tales são os contos de fadas. Flash tales é uma nomenclatura que se usa em inglês para falar dos contos que são muito breves, muito rápidos. 1 página, 2 páginas, por exemplo, está relacionado também ao número de palavras. E short stories é a nomenclatura que se usa aos contos voltados, por exemplo, para o público adulto. Bom,
A crônica, né? Crônica como nós conhecemos ou como nós chamamos em português, is a historical account of events. Então é uma narração ou um relato de eventos históricos. Esses eventos tanto podem ser reais ou podem ser imaginários e eles são montados ou apresentados em ordem cronológica, do começo para o final, de acordo com a ordem em que eles ocorrem. Normalmente, esses eventos eles são relacionados a partir de um testemunho de alguém que vivenciou algo ou alguém que interpretou aquele evento, como a pessoa que ouviu falar ou mesmo que participou daquela situação, ela consegue desenvolver a história, ela consegue fazer aquele relato. Tá? Ele usa uma abordagem mais objetiva e aí ela pode tanto ser ficcional ou não ficcional, ou seja, baseado em fatos ou apenas na imaginação do autor. Nesse conceito de crônica, a gente tem uma diferença da crônica em língua portuguesa, que é aquele relato de um evento do cotidiano, por exemplo, de uma situação que aconteceu no dia a dia. Bom, que tem um exemplo de uma crônica em inglês. The man woke up in the morning. O homem acordou de manhã. He got dressed. Ele se vestiu. Went downstairs and ate a bowl of cereal. Desceu as escadas e comeu uma tigela de cereal. E aí você vê um relato, uma descrição das atividades que esse personagem, que esse homem no caso, desenvolveu. Um outro tipo de texto que nós usamos para falar dos eventos do nosso cotidiano é o diário. O diário é um texto escrito ou mesmo relatado, porque hoje em dia nós temos variações dos diários, que são os blogs e os videologs, né, que é quando você faz um relato a partir de uma gravação de vídeo, que são muito utilizados. Uma versão disso seria, por exemplo, os stories que nós vemos nas redes sociais. A pessoa faz uma pequena gravação de um momento do dia dela e faz um relato do que está acontecendo, de que é aquela representação daquela atividade. Então, diary, considerando o conceito do diário, it's a personal private record of events. É um registro privado, quer dizer, ele é particular, de uma pessoa a partir dos eventos. E o diário, ele tem, por ser algo pessoal, ele tem uma carga que traz os pensamentos e os sentimentos daquela pessoa a partir das suas experiências e opiniões, considerando justamente o contexto daquele indivíduo, o que aconteceu e como que aquela pessoa se sentiu. Por ser um relato pessoal, normalmente você tem um tom mais informal e é um texto sempre na primeira pessoa. Se você vai ler um blog de alguém na internet, você vai ver justamente um relato na primeira pessoa. É aquela pessoa descrevendo como ela se sente em relação a determinadas situações. A informação também é registrada em ordem cronológica e você vê que normalmente o diário é para uso do próprio autor. Na concepção inicial, hoje em dia, em virtude das redes sociais, muitas vezes o diário, ele tem como objetivo você externalizar aquela emoção e compartilhar aquilo com outras pessoas. Por opinião pessoal, porque você acha que isso é algo que te ajuda, mas também com o intuito de ajudar outros a partir de uma experiência vivenciada pelo próprio autor. Então, tem sempre a data, Dear Diary, querido diário, e aí você tem outros tipos de compreensão ou de início daquela conversa. Os blogs hoje em dia usam outras nomenclaturas, outros chamamentos até para engajar a participação do público. E aí a pessoa relata, Today has been a great day. Hoje foi um ótimo dia. It was my birthday. Foi meu aniversário. E aí você vê a descrição dessa pessoa sobre esse evento, sobre esse acontecimento. Bom? Aqui, mostrando para vocês exemplo de como esse tipo de texto pode aparecer em um vestibular ou, por exemplo, em outro processo seletivo, o Enem, você vê a citação nessa Universidade Federal de Goiás de um texto justamente de um autor muito famoso, um contista americano, que é o Edgar Allan Poe. Para quem gosta de textos que falam sobre eventos sobrenaturais, que falam sobre mistério, os contos de Edgar Allan Poe são muito bons. Vale a pena, são textos curtos que eu recomendo para você. Você pode ler em português ou você pode encontrar versões em inglês, tá bom?
O Corvo, O Gato Preto, são textos desse autor. Então, tem uma citação desse conto, é um fragmento. Normalmente, quando esses textos são mencionados no Enem ou no vestibular, eles têm um fragmento um pouquinho maior. Aí você vê o relato, tem a citação e a pergunta diz: qual é o sentimento predominante no texto narrado? Tá? Então, a gente faz sempre uma revisão do texto, tenta analisar o sentido dele, para aí você conseguir identificar a resposta, certo? Pessoal, então hoje nós falamos de textos narrativos com o foco nos contos, nas crônicas e nos diários. Até a próxima, estudem, fiquem bem, bye bye!